E aí, família do YouTube? Outro dia, o mau tempo me fez deixar vocês na expectativa quando encontrei essa vila completamente desolada, porque reflete o abandono que vivemos, já que em quase todos os vilarejos rurais da Espanha e das Astúrias, onde gravo, isso ocorre, caso alguém ainda não me conheça. E queria contar para vocês que hoje vou mostrar algumas particularidades que me chamaram muito a atenção daqui, desse lugar onde estou. E queria entrevistar a Benigna, que foi uma senhora de 92 anos que conheci, que ela foi criada em uma branha de montanha bastante afastada daqui e acabou vindo morar aqui porque se casou. E ela conhece bem a história de por que isso ficou assim. É interessante entrevistar pessoas mais velhas, verdadeiras máquinas do tempo, e aprendo muito com elas. Então, se vocês quiserem ficar para assistir a este vídeo, que eu acho que vai ser bem interessante, vou deixar as redes sociais por aí, como sempre, caso queiram ficar um pouco mais por dentro do conteúdo que eu não posto aqui no YouTube, e vamos conhecer essa história. Começarei pela parte mais alta do vilarejo e desço até a mais baixa, mostrando as áreas que mais me chamaram a atenção. Benigna não poderá me acompanhar no passeio porque tem mobilidade reduzida e usa muletas. Não quero forçá-la a andar aqui. Vou entrevistá-la tranquilamente em sua casa. E a primeira coisa que quero mostrar para vocês, bom, é o que encontramos assim que entramos na parte alta do vilarejo. Temos essa casinha aqui que vocês já podem ver como está. Aqui faz muitos anos que ninguém mora. Provavelmente eles usam para o gado, porque as cercas foram feitas há pouco tempo. Tinha o rio aqui do lado. Provavelmente toda a parte de baixo era moradia e em cima ficava o hórreo. Isso não é comum, são reformas mais modernas. Mas olha só que coisa. A primeira coisa que me chamou a atenção, que eu gostei muito, foi aquela pedra ali em cima que tem algo escrito. Não sei muito bem o que é que está escrito, mas tem uma data, tipo 1807 ou algo assim. Seria ótimo se pudéssemos decifrar para saber um pouco mais de informação sobre este lugar, porque costumavam colocar, bom, alguma informação, né? De quem morou aqui ou de quem construiu a casa. Vamos continuar descendo pelo caminho do vilarejo, que é completamente calçado com essas pedras antigas. E aqui já chegaríamos à rua onde foi feita a introdução do vídeo. E eu já sei alguma coisa, pois um senhor que subia para cuidar do gado me contou detalhes de uma casinha daqui. Poderei adiantar algo para vocês. E depois vamos conversar com Benigna e falar um pouco mais de forma geral. Isso que temos aqui, que agora está abandonado, era um antigo bar. O senhor me disse que faziam festas impressionantes aqui e que hoje este é o estado dele. Ele disse que isso o deixava muito triste. Por aqui já entraríamos na parte alta do vilarejo, porque ele tem dois bairros. No bairro de baixo realmente mora um pouco mais de gente idosa, mas todos já de idade avançada. Isso devia ser um celeiro. Essa casinha me parece engraçada de tão estreita. E essa imagem me impactou da vez que vim aqui ver tantos muros e tanto silêncio na mesma rua. Aqui tem um rio, que provavelmente antigamente tinha a subida por ali. Por isso tem essa entradinha ali, mas agora já não tem como subir nele. Embaixo tinha um estábulo. E aqui, essa casinha que vimos tão estreita, olha só que curiosidade ela tem também. Vocês conseguem ler aí, né? Taberna. Então, aqui já foi uma taberna também. E esse aqui, a gente consegue ler o que está escrito. Está escrito ano de 1892. Nada mais, nada menos. Impressionante. Pensar que aqui era a taberna deste vilarejo. Acredito que esta seja mais moderna que aquela. Isso eu realmente não perguntei, mas provavelmente. Mas ver ainda a plaquinha ali escrita, que impressionante. Me deixa impressionado. Olhem, aqui sim vamos poder ver um pouquinho do que tinha. Porque a porta está aberta. E não acho que isso fosse uma área de forno nem nada, mas sim estou vendo aqui, olhem, uma tina de pedra muito antiga. Com musgo e tudo por causa da umidade que tem aqui.
Aqui parece que eles guardavam lenha por tudo o que está guardado aqui. Sim, não tem forno. E aqui em cima, então, era o hórreo. Talvez, se eu me enfiar por aqui, consiga colocar a câmera aí e a gente vê um pouco do que tem. Vamos ver. Vou colocar a câmera por esse buraquinho ali, com muito cuidado. Eu não consigo ver. Vou ver na edição. Mas vocês entendem a ideia. Embora eu não ache que seja o do hórreo, ou seja, a entrada e a parte de cima do hórreo, sabe? Mas sim o espaço que ficava entre o hórreo e este estábulo. Bom, não sei se vocês viram alguma coisa, né? Eu vou ter que ver depois. Vamos saindo. Obrigado. Aqui tinha outra casinha bem pequena. Percebam que antigamente as casas, bem, havia gente muito pobre nos vilarejos. E isso aqui era uma casa, mesmo que vocês não consigam imaginar hoje em dia. O que vocês acham que é isso aqui? Coisas um pouquinho maiores. Antigamente alguém morou aqui. Se continuarmos descendo, vamos encontrar outra. Vocês podem ver como está a porta. Provavelmente aqui era o forno de pão. Aqui embaixo ele teria o estábulo. Não sei se podemos ver gravar. Vocês veem? Isso era o estábulo. E como eu disse, caminhar por essas ruas com o silêncio que há e pensar que tudo isso está vazio de gente. Continuando por aqui, vamos encontrar uma casinha que agora foi comprada por um pessoal de, acho que era de Mieres ou algo assim, foi o que esse senhor me comentou. Que sim, a família vem de vez em quando para passar, bem, o fim de semana e tal. Mas agora mesmo vocês estão vendo a tristeza de ver isso sem nem sequer uma voz, sem poder conversar com ninguém. Este senhor, bem, não queria aparecer na entrevista, também não vou pegá-lo de surpresa. E olhem que área mais bonita vamos encontrar aqui, vejam que lavadouro que é um sonho. E eu deixei o carro ali porque esse é um caminho que sai para a estrada mais próxima. E olhem que lugar é realmente idílico. Aqui provavelmente as mulheres vinham lavar roupa, que é o lavadouro. E aqui para pegar água. Aqui provavelmente os animais beberiam. Este seria o bebedouro. Aqui o pessoal do vilarejo buscava água para se abastecer. E aqui tem algo escrito, mas é muito complicado porque está muito desgastado. E não consigo decifrar o que está escrito. Na verdade é complicado, se você molhar às vezes dá para ver um pouquinho melhor. Aqui está escrito do bairro. Mas aí eu não consigo. Vamos ver, isso é um truquezinho para... Olhem, já dá para entender alguma coisa. Acho que vamos conseguir decifrar o que está escrito, inclusive a data. Acho que está escrito União Social dos Vizinhos do Bairro, 1913. Sim, é isso que está escrito. Incrível. 1913, a água está super gelada. Está fria, fria, fria. É incrível com o calor que está fazendo. Por ali tem mais casas abandonadas e lá embaixo tem muito mais. Então vou continuar por aqui e mostrar um pouco mais para vocês.
Estamos descendo para a área onde já tem mais alguns vizinhos que vêm passar o fim de semana. Mas encontramos casinhas como essa que vocês estão vendo ali, que é uma pena com seu rio e tudo. Confiram a vista desse rio. E essa está totalmente abandonada. Acho que o telhado já está com aparência muito ruim. Olhem, toda a maquinaria agrícola ali enterrada. Outra casinha por aqui, muito bonita, tradicional. Que pena, eu seria feliz com uma dessas. E ainda por cima nem são vendidas, olha só com o tanque do lado de fora e tudo. Ou não são vendidas ou pedem preços exorbitantes. Isso é um hórreo, também com construção embaixo com garagem. Acho que vamos poder dar uma olhada aqui. Olha, olhem como a cozinha está. Meu Deus do céu, faz anos que ninguém vem por aqui. É impressionante ver isso. Vamos continuar descendo. Outra casinha cheia de teias de aranha. Olhem. Vai ver, faz tempo que está fechada. Outra aqui. Não, isso é exagerado, cara. É exagerado, exagerado, exagerado. Os povoados estão ficando completamente vazios. Olha, vejam, tem vaquinhas por aqui. Só isso está sendo explorado nesses povoados. A pecuária. As pessoas vêm só para isso. Para cuidar das vaquinhas. O que foi, bonita? A pobrezinha está cheia de moscas. Assim nossos povoados estão ficando. É impressionante. Eu já estou aqui há um tempo e não vi ninguém. E agora ainda por cima está tarde porque é hora do almoço. Vou continuar descendo por aqui. Quero mostrar para vocês outra casinha que tem aqui embaixo. Vocês vão se impressionar. Mais um par delas. Estou chegando nas casas que quero mostrar a vocês, elas ficam aqui perto. Olha só, acabei de reparar nisso. Acho que essas são bagas de louro. Olhem que bonitas, isso era usado na culinária. E com certeza serviam para muitas outras coisas também. Atualmente esse conhecimento está se perdendo. Se alguém souber outros usos além do culinário, me avise. Espero não estar enganado. Acho que são bagas de louro. Depois me avisem, sei que muitos entendem disso. Olhem que árvore mais bonita. Tem aqui. É que a Mãe Terra nos dá um monte de coisas. E essa eu sei que vai impressionar vocês muito, pelo tamanho que tem. Já digo para vocês que fiquei muito triste ao ver a situação em que ela se encontra. Por aqui tem uma um pouco menor, que eu não consigo entender se foi uma cabana ou uma casinha. Antigamente, vilarejos tinham pessoas muito pobres. Como eu estava dizendo. E talvez isso, o que hoje parece um estábulo, já foi moradia de pessoas. Tem um detalhe que me chama muito a atenção, que é esse buraquinho que as portas têm ali. Eu não sei muito bem para que servia. Se alguém souber me dizer, ficaria muito agradecido. Porque por ali uma galinha eu acho que não entra. Aqui temos uma janela, que talvez a gente possa dar uma olhada, para ver para que servia este estábulo, para que era utilizado. E acho que era um chiqueiro para os porcos. Deviam criar vários, pois tinham muitos aqui. E hoje em dia está sem uso. Em cima, provavelmente, eles guardavam feno. E esta casa? Realmente devia ser enorme. Não sei quantas pessoas moravam aqui. Mas olha, é tudo isso aqui.
E tudo isso, eu acho que até daria para recuperar. Esta ainda está em um estado bastante aceitável. Também tinha hórreo, ou panera, na verdade, porque parece bastante alongado. Aqui embaixo imagino que ficavam as vacas. Pelo que está escrito ali naquele cartaz, está escrito Alfa Laval. Acho que eles criavam vacas leiteiras. Como nas casas lá em cima que vimos, várias máquinas agrícolas daquela Astúrias rural, hoje sem uso, largadas por aqui. Também tem um pedaço de uma carroça antiga ali. Que pena. Aqui teria uma espécie de garagem. Não sei se vamos ver algo. Vejam os cadeados. Faz tempo que ninguém vem aqui. Mas não acho que vamos conseguir ver muita coisa aqui. Não, tem um tanque? Não. Está vazio. Vamos subir por essa escada. Super decadente. Vamos ver o que tinha, porque eu não olhei da última vez que estive aqui. Eu não olhei aqui. Já era muito tarde, olha, tem um pátio muito bonito com seu tanque de lavar e tudo. Imagino que isso aqui já não tenha mais água. Sim, olha, tem água. Que loucura! E esta é mais antiga. Esta não funciona. Ou seja, deve ter um reservatório ali, caso o abastecimento de água algum dia não fosse suficiente. Olha, tem outra torneira. Vamos testar? Poxa, está preso. Vocês já podem ver como a entrada foi bastante afetada pela água e está bem ruim. E está em um estado bem ruim. Ninguém aparece aqui faz tempo. Vejam as teias de aranha. E olha como está todo o chão. Aqui é verdade que não vandalizaram nada, porque as casas estão bem escondidas. Minha intenção é que continue assim, pois muitos dizem que não faz sentido eu querer o repovoamento desses vilarejos sem citar o nome. Eu, pessoalmente, tenho compromisso com as pessoas que vivem aqui, que são bem idosas, e principalmente as propriedades, para que não sejam vandalizadas, porque estão muito isoladas. E eu acho que quem quer uma casa ou quer um vilarejo se dedica a procurar ativamente, visita os lugares, conversa com as pessoas, pergunta e encontra um lugar, que é o que eu estou fazendo. Eu nunca peço para ninguém me dizer onde fica esse lugar. Eu vou e procuro. E eu acho que é a maneira mais coerente de tentar evitar que se massifique, porque já por causa desses vídeos muita gente os assiste. E não é minha intenção que todo mundo vá para o mesmo lugar. Astúrias e o mundo são grandes. Não é obrigatório vir para Astúrias. Há diversas áreas rurais lindas no norte da Espanha que precisam ser repovoadas. E bom, é simplesmente procurar. É simples assim, é por isso que eu não digo os locais. Espero que vocês me entendam. E que vocês respeitem, acima de tudo, porque é só isso que eu peço. É pelas pessoas mais velhas. E principalmente porque eu sei que esses lugares assim são muito fáceis de serem vandalizados. Nem todos são tão bons quanto vocês que perguntam. Tem gente que tem intenções muito ruins. Vou subir por aqui. Não vamos conseguir chegar ao hórreo porque tem uma colmeia de abelhas. Vejam, ainda caiu porque a caixa ficou ali jogada. E todas as abelhas devem ter vindo para cá. Então não vamos poder subir porque, além disso, eu sou alérgico e tenho que ter muito cuidado. Solo fui picado uma vez, mas ficou inchado e o médico já me disse para ter muito cuidado, porque na segunda vez pode ser que eu tenha uma reação bem forte. Então é isso, vou passar por aqui para ver a parte de trás dessa casinha que só tinha uma janela, o que é curioso. Só tinha essa janelinha aqui. E esse tipo de garagem ou, bom, lugar de armazenamento. Onde colocavam madeira e, bom, guardavam algumas coisinhas. E eu vi por aqui, por esse beco, que tem outra construção aqui atrás, mas não tenho muita certeza do que pode ser isso. Vamos ver se alguém sabe me dizer o que pode ser isso. Parece, não sei, uma cisterna ou... É que eu não sei, porque com essas coisas aqui abertas não faz muito sentido. Mas do jeito que as paredes são assim arredondadas, não sei, eu sou bem ignorante nisso. É uma construção moderna e claramente não é uma cisterna, porque senão não teria este acesso aqui. Então, se alguém puder me dizer o que pode ser, eu ficaria eternamente agradecido. Por aqui provavelmente se descia para alguns terrenos. Não vou me alongar, vamos ver a Benigna e deixá-la contar o que acontece.
O que está acontecendo para que uma vila tão bonita esteja ficando completamente abandonada? E só restam pessoas idosas. Praticamente não há jovens que queiram vir para cá. Cheguei na casa da Benigna, que deve estar me esperando, pois avisei. Oi, Benigna. Oi. Muito boa tarde, tudo bem? Bem, e você? Aqui, bastante bem, Você está no paraíso aqui. mas mais velha do que ontem. Você está no paraíso na sombra, enquanto eu passei calor hoje. Aqui na minha casa, nem todos podem se gabar deste palácio em uma aldeia. Não, já estou vendo. O que era isso? Era uma lojinha antes? Uma venda, um bar. Está muito bonita, você ainda conserva a balança e tudo. Sim, sim, sim. Espera, vou colocar um microfone em você antes de qualquer coisa para que sua voz saia bem. Me dá um segundinho, vou colocar um microfone aqui em você. Muito bem? Assim vai dar para te ouvir muito melhor. Ok. Porque quero te perguntar uma coisa. Você, morando nesse povoadinho lá de cima, que não vamos dizer o nome para manter, porque tem muito pouca gente. Um bairro? Sim, um bairro do povoado que me impressionou muito. O que está acontecendo nos povoados, Benina? Por que estão ficando assim sem nenhum jovem? Bem, veja, desde que começaram a tirar a escola de nós, as crianças foram para os colégios e os pais foram atrás deles, para estudá-los, para dar uma vida melhor do que a que tivemos. A cidade ficou muito boa, meio enganosa. O povo vamos morrendo e envelhecendo e não sei o que acontece, que não há crianças, não há juventude, os povoados não sobrevivem, faltam nascimentos. Mas, claro, a cidade ficou muito bem até agora. Por estar tão bem, vamos ver. Todo mundo aproveitou para ir embora. Depois que as crianças foram embora, a estrada foi aberta, todo mundo do carro foi embora, fica o papai, mamãe, meus avós foram morrendo. Se eu puder, me afasto do povoado para viver melhor. Sim, isso acabou com o povoado. Todos foram para a cidade buscar vida melhor. Naquele tempo era fácil, né? A vida nesses lugares. Quantos anos você tem, Benina? 90. 92,5. 92. E onde você nasceu? Muito perto de Luarca, em um vilarejo, uma branha, porque a pátria não se nega a Argomoso. Muito perto, pertencia à paróquia de Caneiro. Meu pai me mandou para o mato com as ovelhas, que eu ainda não tinha sido crismado, que ele, todos da escola, em Argomoso o professor saiu com as crianças para nos levar à crisma em Caneiro. Mas claro, meu pai tinha ovelhas e vacas no Palmonte e eu fiquei sem ser crismado. Vou morrer sem esse sacramento. Ou você está aqui desde bem pequenininha? Bem, uma branha em si, o nome já diz, né? Que já é a casa dos pastores de verão, né? Mais ou menos. De verão, não. Do ano todo de inverno eu dormia no monte e escurecia, se não fossem me buscar lá, eu amanhecia dormindo, porque minha criação e a de mais irmãs foi no monte. Por isso dizem que estou bem agora, porque fui criado com a natureza, o monte e o campo é muito saudável. Olha, eu vivi enquanto pude, indo para a horta até os 90, porque a horta dá vida, além de nos sustentar. Eu até aí muito pouco, comia do que produzia. Vamos ver quem, até o próprio médico, quando vou fazer exames mais benigna, o que a senhora come? Eu quase só do que eu produzo. Já vejo quem me dera. Está isenta de fazer exames. Eu não tomo comprimidos. Com isso quero te dizer que o campo, se soubéssemos aproveitar, é muito caro, mas também é o que dá as coisas mais saborosas. Se soubéssemos perceber que agora minhas netas já estão vivendo artificialmente. Já. É que o que comemos agora mesmo não tem nem sabor, não tem nada. Não entendo como as pessoas não percebem. Os tomates que provo aqui no campo são diferentes dos que compro no povoado ou na cidade. E a alface e tudo, e esse tal de pulverizar tudo e tudo mais. Tem muita diferença, mas claro, para tanta gente que tem na cidade e nas vilas tem que ser em grande escala. E pulverizar, e os tratores, porque aqui no campo, bem, serve o que eu faço. Eu cuidava ali, digamos, de um pedaço muito grande, tem milho, tem favas, vagens, cebolas, ervilhas,
Foi ano de colher ervilhas verdes, ervilhas frescas. Sim, sim, sim. Ou seja, aqui dava de tudo, sim, de tudo. Porque tem algumas regiões das Astúrias que não, isso não costuma acontecer. A única coisa que manchava eram os tomates, mas agora já tem uns que não mancham. Então você já se vira, mas aqui tem de tudo. Se você não planta, não colhe. Minhas galinhas não comem ração, comem milho, farelo de trigo e pão amolecido e farinha de milho. Ração, não. Meus porcos não comem ração. Você também tem porcos enormes. Já pesam mais de 150 quilos cada um. Quando vou abatê-los em dezembro, estão com mais de 200. Como está essa linguiça, essa morcela? Claro, não tem relação com alimentos industrializados. Você não sabe o que é morcela, né? Já faz tempo que eu não como morcela caseira, para falar a verdade. Vou te dizer a verdade, mas é porque tem pouca gente que faz. Tenho sim e vou te dar para provar. Só de dar uma fervida, você já coloca ela no sanduíche. O São Martinho, ou Dia da Matança, é uma dessas datas que vão desaparecendo do nosso calendário aos poucos. Cada vez menos famílias se reúnem nessas datas. Vários fatores, como a mudança de mentalidade, a comodidade e os controles veterinários, entre muitos outros, fazem com que essa tradição em breve fique apenas na lembrança. Benigna, você deve ficar triste ao pensar que, quando você se for, e as pessoas mais velhas que vivem aqui no vilarejo, que já são todas pessoas idosas, quando vocês não estiverem mais aqui, você deve ficar triste ao pensar que o vilarejo vai acabar de vez, não é? Acabou de vez. E que pena das casas. Eu, do vilarejo, sinto muita tristeza porque ele me deu vida e me deu de comer. Mas eu tenho muita pena da minha casa. Eu digo aos meus filhos, abram a casa, ventilem, venham aqui, comam como agora e cuidem dela, que eu venho do cemitério e borrabunho. Tenho que cuidar desta casa, que deu muito trabalho para ser construída. O vilarejo, ver as casas e as propriedades, e isso dá muita tristeza. E ver que você conheceu as pessoas que conheceu, porque olha, hoje uns de nós nos reuníamos, amanhã vamos buscar lenha, olha, com o cavalo. Íamos 4, 5, 6 ou 7. Bom, era uma festa. Já. E pensar no silêncio que há nessas ruas agora mesmo, porque eu andei por lá e fiquei impressionado com o silêncio. Sim, à noite. E o que você comenta, porque não é só o silêncio, é ver aquelas casas, que é o que você disse, o esforço que aquelas pessoas tiveram para construí-las e que hoje estejam como estão, isso me parte a alma. Quando vejo que ainda tinham 60 anos ou pouco mais e morreram. Papai e mamãe, olha só, tão mãe e tão filha, se preocupam em dizer, vou uma vez por mês, olha, se tem algum irmão ou irmã, tal dia vamos almoçar em casa. E não fazem isso, não fazem, porque não sei, acham pouco, não sei. Perderam o amor e o ânimo por isso, e isso não deveria se perder. Por quê? Porque não? Porque você nunca sabe do que vai precisar da sua própria casa. Ninguém te expulsa e em outro lugar, se você não paga o aluguel, te despejam. Além disso, aqui você produz da terra, é que praticamente a terra e a floresta te dão tudo. Mas é que aqui, em pequenos terrenos, uma batata, uma couve, uma alface, um tomate, um pimentão, as vagens, tudo isso, sem esforço, em uma horta pequena como esta casa. E você tem, parece que não, vá até à feira e traga. Sim, no mercado, além de caríssimo. Está tudo muito caro, poxa, sim. Está tudo muito caro. O que você produz não vale nada. Quando começou o coronavírus, não deixaram a gente, fosse por batatas ruins ou pelo vírus, ou era antes, nos proibiram de plantar batatas por 3 anos. Que doença seria essa? O que seria? E isso já aconteceu alguma vez quando você era pequena? Não, aconteceu agora faz alguns anos. Não acha estranho que aos 92 anos isso nunca tenha acontecido e só agora aconteça? As da horta, aquelas que você compra quando acabam, vêm de longe. Olha, é que eu sou do tipo que gosta de batata cozida com uma gota de azeite. Ou uma batata cozida com uma pitada de sal. Já está bom de comida para mim, eu gosto de batata cozida e comida de colher.
Mas há uma diferença tão grande quanto da noite para o dia. Não, a gente não sabe valorizar o que tem no interior, estou-te falando. A gente não sabe valorizar porque deveríamos saber comer e não sabemos. Hoje em dia se come de forma muito artificial. Eu começo pelas minhas netas. Olha, elas dizem que eu sou muito antiquado. Porque elas realmente não conheceram. Eu posso opinar porque não é que eu viva no meio da sua geração. Eu vivo entre sua geração e duas anteriores, pois já tenho 92 anos. Consegui absorver um pouquinho de como era a vida no povoado, de como se comia. E você anda pelo mundo, homem. Sim, mas principalmente porque provei aquela comida de antigamente, Ai, meu Deus. que não existe mais. Olha, e então? Ao provar um pote com chouriço, morcela e tocinho e um pouco com um pote, as couves da horta, as batatas da horta e as fabas da horta. Olha, a posição que nós tínhamos aqui na vila era do Bar Esporte de Luarca, do Bar Esporte. Quando vinham, o dono vinha várias vezes comer aqui e trazia às vezes 2, outras vezes 3, outras vezes 4, até 5 ou 6. Tinha que ser. Pote com pão caseiro, arroz doce e um bolo prinhão. Esse era o cardápio. Essa comida é bem típica das Astúrias, né? Porque tem muita gente que está nos assistindo que não é daqui, que, bom, são descendentes de asturianos, mas vivem na América Latina, em Cuba, Argentina, Chile. Muita gente que nos assiste é desses países porque não puderam voltar. O que você diria para quem assiste com saudade e vê os vilarejos de que seus pais e avós falavam e sentiam falta ao cruzar o oceano em busca de uma vida melhor? O que você diria para todas essas pessoas que querem voltar, mas não podem? Viver. Não me surpreende que sintam tristeza, porque o que era bom, bom mesmo para viver aqui, ficou aqui. Isso que eles lembrem disso enquanto viverem. E que saibam que seus pais e seus avós viveram isso, o mundo mudou e, claro, eles foram além. Mas para a saúde, nós pioramos, sim. Bom, Benigna, já para terminar o vídeo e não te prender muito mais, porque sei que você tem coisas para fazer, eu também tenho que voltar para casa que ainda tenho um tempinho, quero te perguntar uma coisa. Você incentiva os jovens a virem para os vilarejos? Sim, eu incentivo, sim. Aqui não para viver com todos os vícios que existem hoje, mas sim para viver muito bem. Você tira uma soneca ali no campo onde quiser, pega uma pera, pega uma maçã, um pêssego, olha só, uma liberdade, uma tranquilidade. Vamos ver, quem vai implicar comigo aqui? Ninguém. Filipe VI não pode comer o que eu como. Um frango caipira, um bife caseiro. No interior se come muito saudável, muito bem, com muita tranquilidade. Mas o interior era uma loucura, nunca se podia esquecer disso. Nunca. Fiquem com essa mensagem e nunca se esqueçam do interior, porque isso é realmente muito triste. Se alguém que está me vendo tem casa no interior ou está pensando em ir para o interior, ouça o conselho dessa senhora. Lá há paz, tranquilidade, boa comida e uma vida muito boa. Não se deixem enganar pelo sistema, eles querem que todos fiquem presos nas cidades, sendo apenas um número e trabalhando no que eles querem. E bom, quem entende sabe do que estou falando. Então é isso, Benigna. Te agradeço muito pela entrevista e por ter me explicado. Me contou tudo isso porque você é a última memória viva desses lugares e pode me contar com calma. Você vai para Fergito. Você pega uma maçã, uma pera, um pêssego, qualquer coisa. Nossa, uma horta, digo eu, de tudo, de tudo. Ela está encantada, vocês estão vendo, né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço demais por vocês estarem sempre aí firmes assistindo aos vídeos, porque vocês me ajudam a continuar crescendo e a trazer histórias como essas. E é isso, vou deixar como sempre as redes sociais aí caso vocês queiram ficar um pouco mais por dentro do conteúdo que não posto aqui no YouTube. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Venham para o vilarejo. Vocês já ouviram? Não se esqueçam ou vão se arrepender.